Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje aqui comigo está Rosane Machado, profissional com mais de 20 anos de experiência nas áreas contábil, financeira e estratégica, atualmente atuando no Grupo Roma BC e no desenvolvimento de lideranças e empresários por meio do CFO Contábil Club. Antes de iniciarmos, vamos aos nossos recados. Acompanhe as atualizações constantes sobre negócios, inovação e empreendedorismo em nossos canais digitais. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E, claro, acompanhe também o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Agora sim, sem mais delongas. Então, Rosane, muito obrigada por estar aqui participando com a gente hoje. Muito obrigada eu pelo convite. Eu gostaria que tu iniciasse assim, te apresentando, então, para os nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouco mais. Eu já dei uma breve introdução, mas pode falar um pouquinho mais do que tu faz, as tuas áreas de atuação, né? Eu trabalho com contabilidade a vida toda, né? Fazem 20 anos também que eu sou professora. E nesse universo da contabilidade, eu acabei passando por diversos conflitos internos, né? Quando a gente empreende no Brasil, a gente acaba passando por muitos desafios. E um deles foi, será que eu sou professora? Será que eu sou contadora? Ou será que eu sou empresária? Porque empreender não é sobre ter um CNPJ. Empreender é sobre a gente tocar um negócio, a gente liderar um time, sobre a gente também fazer a gestão financeira do próprio negócio. E nesse contexto, eu precisei empreender por necessidade, pelo desejo de ser professora. E depois que eu abri meu CNPJ, eu ainda levei uns 2, 3 anos para, de fato, conseguir me estruturar como empresária. E a partir daí, onde eu conheci o contexto das pequenas empresas do Brasil, pequenas e médias, eu consegui perceber que, de fato, a contabilidade era muito mais do que só a parte técnica do contador que apura o imposto no final do mês. Que ela era uma ferramenta muito importante para a tomada de decisão, para ajudar as empresas a crescerem, para que o dono conseguisse, através dos números, fortalecer essa alavanca do dinheiro nos negócios e, então, a partir daí, prosperar, gerando emprego, gerando renda. E, desde então, meu trabalho vem sendo todo alicerçado em cima disso. Ao invés daquele contador despachante de guia do governo, alicerçado sobre uma contabilidade que é gerencial, que é estratégica e que busca fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, os meus negócios eles estão todos voltados a esse contexto da gestão financeira. E a gente vem trabalhando numa ideia de ecossistema, de conseguir ter mais de um negócio. Hoje a gente trabalha com educação, com tecnologia, com a própria contabilidade, para que a gente consiga, através desse nosso ecossistema, ajudar os empresários a prosperarem não só financeiramente, mas usarem a força do dinheiro para conseguir ter empresas sólidas, gerando emprego e renda. Então, falando, né, trazendo dessa trajetória de 20 anos, né, qual foi o momento que tu percebeu, então, que os números sozinhos, eles não eram suficientes para transformar uma empresa? Tu falou muito da questão da gestão, de ver gestão estratégica, de sair um pouco do âmbito que só a técnica resolve. Então, como tu enxerga isso acoplado no dia a dia, na prática das empresas? É que as empresas, elas têm de verdade a cara do dono, né? O jeito do dono, a forma do dono. E quando a gente fala de dinheiro, de números, a gente está falando também de algumas crenças que a gente absorveu lá quando a gente era criança. Até os 7 anos da idade, quem tinha muita dificuldade em trabalhar com dinheiro, quem tinha muita escassez, muita falta, acabou gerando um certo medo, por exemplo. Então, na vida adulta, essas pessoas possivelmente vão ter medo de ganhar dinheiro, inclusive. Vão acabar ter medo de gastar, de se arriscar, então vão precisar estar num ambiente muito seguro. Com esses 20 anos eu entendi que o dinheiro, finanças, não é só sobre números, não é só sobre aquela contabilidade matemática do mais, do menos, do dividido e do vezes, que é sobre comportamento. E que os empresários, eles acabam não tendo uma boa relação com o dinheiro muitas vezes, por causa do seu comportamento. Isso reflete no resultado da empresa, reflete também nas dificuldades que eles têm com as ferramentas de gestão e, no final, acaba refletindo no resultado dos negócios. E no Brasil, a gente tem uma taxa de mortalidade absurda, né? No Brasil, de cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de 5 anos. Isso tem muito a ver com dinheiro, com gestão financeira, com falta de indicadores para tomada de decisão segura. Tu falaste da questão, né, da gestão financeira como sendo algo muito comportamental. Eu gostaria que tu aprofundasse um pouco esse conceito, porque o que a gente percebe é que essa afirmação ela ainda surpreende a maioria dos empresários. Eles não conseguem conectar essa ideia. Né? Então, se tu puder trazer mais exemplos, desenvolver um pouco mais. Então, o que acontece com os empresários? Eles acabam refletindo no dia a dia o seu comportamento com o dinheiro.
Por exemplo, um empresário que é engenheiro, não, vou usar um outro exemplo, um empresário que é médico, né? Na faculdade de medicina, ele aprendeu muito, ele teve que estudar muito sobre a parte técnica da profissão, que é cuidar dos pacientes, saber tratar das doenças e tudo mais. Mas ele não aprendeu gestão financeira. Assim como nós não aprendemos na nossa educação básica gestão financeira. Então, a parte financeira é uma parte que a maioria dos empresários não estudou na formação básica, ele não teve isso. E aí, esse recurso, esse conhecimento acaba faltando na hora de fazer negócios. E aí a gente tende a voltar para o comportamento em relação ao dinheiro. Muitos, por exemplo, a gente tem lá, né, dentro da nossa metodologia, a gente traçou 5 perfis de empresários. Dentre eles, a gente tem o amador, que é aquele empresário que não trabalha bem, não lida bem com o dinheiro porque não sabe, não conhece, não aprendeu sobre. Então, ele é amador. Até ele aprender, ele só não pode ficar muito tempo nessa condição de amador. Depois que ele aprendeu a lidar com o dinheiro, ele tem que ir bem. A gente tem também lá o bombeiro, que a gente chama, né, que ele é especialista em apagar incêndio. O problema dele é que ele ama um problema, em especial financeiro. Então, ele acaba criando esse problema para conseguir, tenho certeza que quem está escutando vai se identificando, né? Esse problema em sempre ter um incêndio para apagar. A gente tem ainda o empresário endividado, né? Eu cheguei a ter empresários que a gente cuidou, que eles chegaram a fazer dívidas em bancos que eu não conhecia. Então, ele era especialista em dívida. E aí parece que todos os problemas da empresa ele ia resolver com uma dívida nova, né? E aí isso era comportamental, não era uma questão técnica. Ele nem avaliava o número. A primeira alternativa na mente dele era: vou fazer uma dívida, vou pegar um empréstimo para tapar esse problema atual e vai ficar bem. E assim ele se endivida muito. O sonhador, que é aquele empresário que acredita que vai ficar milionário a cada ideia nova que ele tem. Então, ele acaba tendo problemas financeiros em função disso. E tem um último que a gente trabalha, que é o empresidiário, que é um empresário que está preso à própria empresa e à própria rotina de tal maneira que ele mesmo não consegue ganhar dinheiro porque ele fez uma prisão ali, ele não consegue evoluir nos seus relacionamentos. Então, nesses 20 anos, a gente criou metodologia para conseguir ajudar os donos a, de fato, ganhar dinheiro com seus negócios. E a gente entendeu isso, que não só é comportamental, como existem padrões comportamentais que os empresários acabam adotando e, a partir daí, as suas crenças sobre o dinheiro, a forma que ele lidera a parte financeira da empresa, vai refletindo nos números dele. Tu falaste agora no caso dos negativos, digamos assim, os tratados comportamentais ruins, os problemáticos. Mas quais são os hábitos, digamos assim, em termos de disciplina, que o bom empresário que, né, sabe lidar com dinheiro precisa ter, então, para manter não só a saúde da sua empresa, mas do seu próprio bolso também? Isso, então o que acontece? Todo empresário que tem esse comportamento que eu citei, que acaba sendo negativo, quando ele tem as ferramentas certas para tomada de decisão e quando ele entende que existe um ritual, uma rotina de governança que ajuda ele a trabalhar melhor com dinheiro, ele resolve não só a pessoa jurídica, como a pessoa física. Porque, na verdade, a empresa é uma extensão do dono, do bolso do dono, né? Então, quando o empresário tem muita necessidade na sua pessoa física de recurso, ele vive uma vida que é cara de se viver, ele acaba tirando da empresa. E nem sempre a empresa tem capacidade de sustentar esse sócio. E aí, isso precisa ser ajustado, equalizado. Ou a empresa cresce do tamanho que ele precisa, ou ele precisa adequar os seus custos pessoais. Então, uma empresa ela é a extensão do bolso do próprio dono. E para que a gente consiga fazer esse ajuste, a mistura da pessoa física e da jurídica, ela vai acontecer e ela precisa ser equalizada de acordo com os resultados que a empresa tem. E a recomendação que eu sempre dou para os empresários que vão bem, a gente percebe isso, é que eles têm uma preocupação em olhar para os números do negócio. O grande ponto é: muitos que não têm um bom resultado, eles não olham para os números gerenciais e eles apenas agem com a intuição. Já aquele empresário que consegue ter um bom resultado financeiro, ele não está guiado só pela intuição, ele está guiado por dados. E esses dados gerenciais ajudam ele a tomar decisões melhores. Então, ele tem rotina. Uma vez por mês, ele senta para avaliar como foi o mês anterior, ele olha para a DRE, ele olha para o fluxo de caixa antes de tomar a decisão. Ele investe, se preocupa com um bom sistema de informações gerenciais. Então, ele vai, à medida em que ele vai crescendo, ele vai reorganizando o seu comportamento. E ele passa a ter rotinas
usando a força do dinheiro como uma grande alavanca do negócio. A forma como tu ensina, no caso, né, e tu falaste muito do teu trabalho, da tua atuação como professora, né, como tu leva isso, então, para os empresários, tá dentro do CFO Contábil Club, é a partir disso que tu, né, é uma mentoria, digamos assim, não sei se tu pode explicar um pouquinho mais de como funciona em específico o Contábil Club. Isso. Para os empresários, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente hoje atua na Green Mais, que é a nossa empresa de consultoria financeira. Então, hoje a gente tem, na parte da consultoria financeira, consultores que mentoram o financeiro das empresas toda semana. Então, o empresário que tem aquele financeiro, que é um pagador de boleto, que está só preocupado com contas a pagar e contas a receber, ele precisa de ajuda para que esse financeiro consiga criar uma rotina de governança e que o empresário consiga ter um conselho onde ele vai, uma vez por mês, olhar para o número, traçar estratégias, trabalhar o planejamento. Essa metodologia que a gente desenvolveu, ela tem 15 anos. Então, fazem 15 anos que nós ajudamos os empresários a tomar decisões com números contábeis gerenciais. Não os mesmos da contabilidade fiscal, mas números que refletem o caixa, que são espelho de toda a movimentação financeira da empresa. Esse trabalho, quando a gente estava, eu brinco, né, que quando eu estava só em Novo Hamburgo, quando eu estava só na minha região, quando eu olhava só para o meu escritório, eu achava que todo contador fazia o que a gente fazia. Que todo contador fazia esse processo de ajudar o empresário a tomar decisões melhores através da gestão financeira. Que a contabilidade não era só um despachante do governo. Só que quando eu comecei a me movimentar, a gente começou, eu e meu sócio, a ir para São Paulo, a gente começou a sentar com colegas do Brasil todo, a gente começou a perceber que não, que a gente era diferente. Que essa contabilidade gerencial e estratégica, que veio muito da docência, que veio muito desse processo de dar aula, essa preocupação genuína em desenvolver os empresários, isso era muito forte. E os colegas contadores de todo o Brasil começaram a pedir para a gente ensinar eles o que a gente fazia. Tu fala sempre da metodologia, tu fala que o que vocês fazem dá resultado, tu mostra o resultado com os clientes, eu não sei fazer isso. Porque a maioria dos contadores, de novo, ele só trabalha para o governo. Ele acaba sendo um custo para o empresário e não um investimento. Ele acaba não ajudando o dono a decidir. Então, nisso, ano passado, nasceu o CFO Club, através desse pedido dos contadores de que eles queriam, de fato, isso. Eu comecei a palestrar para contadores em todo o Brasil e comecei a perceber que a maioria dos escritórios não tinha esse trabalho forte de gestão financeira. E aí, como o nosso propósito é lá na ponta, ajudar as empresas a que elas prosperem de verdade, consigam ter resultados melhores, a gente começou, então, desenvolvemos, então, o Clube CFO Contábil, que nada mais é que uma mentoria para contadores que querem atuar com gestão financeira. Então, hoje a gente já tem 46 escritórios contábeis de todo o Brasil, que são nossos mentorados. Isso a gente conquistou em 8 meses, acho que, de clube. Mas foi bem rápido. Bem rápido, a gente está num crescimento, sem impulsionamento, totalmente orgânico, um indicando para o outro. Então, a gente está no momento agora de acelerar um pouco essa expansão do clube, porque os contadores que entraram para o nosso movimento, eles conseguem gerar muito mais resultado para os clientes que ele já tem na base. E aí, através desse resultado que ele gera, ele acaba querendo ficar no clube. Então, a gente tem conseguido que os alunos conseguissem, através da nossa metodologia de gestão financeira, ajudar as empresas, gerar mais negócios, lucrar mais, e, a partir daí, o clube tem crescido muito rápido. Então, eu acredito muito que o papel do contador é esse. Que o contador nasceu para ajudar os empresários a tomar decisão, ele não nasceu para servir ao fisco. O fisco é só um dos interessados nessa informação. E aí muitos contadores não estudam o suficiente para isso, eles também não têm essa metodologia. A gente errou muito até conseguir estruturar algo sólido. E a gente percebe que esse é o caminho da contabilidade, que com a reforma tributária chegando, né, com a possibilidade da contabilidade não ser mais obrigatória, com os empresários cada vez mais afetados pela nossa economia, em função de taxa de juro, em função da inflação, eles precisam de ajuda de verdade. E a melhor pessoa para ajudar o empresário é o contador. Então, através de nós, muitos contadores têm aprendido a trabalhar com a gestão financeira. Isso tem sido maravilhoso. No caso, deixa de ser só um contador e se torna, de fato, o que seria a figura de um CFO, né? Que tu vai, na verdade, auxiliar na parte mais estratégica, a gestão financeira de verdade. Isso aí. Que talvez seja, acho, um dos gargalos principais hoje da maioria das empresas. Então, tu tendo um contador que esteja bem encaminhado, que entenda desses movimentos, toda a cartela de clientes dele,
vai estar bem assessorado. Então, a gente, na verdade, é o que vocês fazem, é levar essa possibilidade, né? Isso vai se espalhando, né? Então, para todos os negócios e todos os empresários envolvidos. Exatamente. O trabalho é feito com o contador, mas ele vai adiante, ele segue. Isso, e esses contadores, eles já têm na carteira muitos clientes. E muitas vezes esses clientes estão desamparados de gestão financeira. Então, o contador ganha porque o empresário está disposto a pagar por algo que dê ROI para ele, né? Por algo que traga um retorno financeiro. Só que o contador nunca ofereceu esse trabalho, porque ele não sabia como fazer. Só que a gente sabe. Então, a gente conseguiu através do CFO contábil, e por isso que o nome, né, diretor contábil, né, diretor financeiro contábil, o nome CFO contábil veio para unir a gestão financeira ao contador. Perfeito. Na prática, assim, como o empresário ele pode identificar que o seu setor financeiro está precisando desse auxílio? As empresas, por conta própria, podem buscar os serviços de vocês, essa assessoria, encaminhar os seus responsáveis pelo departamento de contabilidade para fazer uma mentoria com vocês? Como é que funciona, na prática, a busca por essa... Sim. Por esse ensino. A gente tem dois públicos distintos, né? O contador que quer aplicar nossa metodologia e atuar com gestão financeira para os seus clientes. E a gente tem outro público que são os empresários, que querem melhorar a sua situação financeira e a sua gestão através da nossa consultoria financeira. Então, ambos os públicos podem nos acionar, né? O empresário, ele vai precisar da consultoria financeira quando ele está crescendo. Normalmente, a empresa ali, a partir dos R$250 mil de faturamento mês, ela já está com porte, né, e que exige uma certa complexidade financeira. A partir desse tamanho, ele já tem a necessidade de estruturar o financeiro dele, e muitas vezes ele acaba tendo uma pessoa do financeiro que é um faz-tudo, um pagador de boleto, que é simplesmente um contas a pagar, um contas a receber, alguém que está ali rodando o dia a dia do financeiro sem muita estratégia. E o dono, ele precisa de uma informação, ele fica pedindo para gerar relatórios a todo momento, ou relatórios conforme a sua necessidade. E esses relatórios, eles não são consolidados. Então, ele não conhece o EBITDA dele, ele não sabe quanto a operação faz de caixa, ele não tem clareza do quanto ele pode investir, quando ele pode investir. O dono não tem clareza se a parcela do endividamento cabe no bolso dele ou não. E ele também não tem metas financeiras claras de médio e longo prazo. Então, a gente entra fazendo justamente essa reorganização do financeiro, trazendo para ele clareza de metas, trazendo para o dono da empresa toda essa visão que ele não tem, porque não é através do quanto pagar e receber que ele vai descobrir isso. Então, a gente faz todo um processo de mapeamento das contas financeiras, a gente audita as empresas, né, para que a gente consiga gerar um mapa financeiro e aí esse empresário consiga tomar decisões melhores. Então, hoje a gente consegue atender esses dois públicos, tanto o contador que quer atuar como gestão financeira, como o empresário que quer evoluir financeiramente sua empresa e seus controles. Certo. Voltando um pouquinho para a questão da reforma tributária, qual é a tua percepção desse cenário e como os empresários hoje podem começar, né? Na verdade, já deveriam estar, mas se preparando, então, para essa mudança de cenário? Quais são os principais impactos que isso pode acabar acarretando, né? A reforma tributária, ela muda toda a forma de se fazer negócios no Brasil. Se antes a gente tinha uma forma de fazer o preço, de controlar o caixa, de trabalhar com a margem, com a reforma tudo isso muda. Porque a gente vai ter o split payment, que é essa questão da retenção do pagamento já na nota fiscal. Com a reforma a gente vai ter o crédito amplo, né? Antigamente a gente só podia creditar pelos insumos e agora a gente vai poder fazer crédito de todos os serviços. A gente vai poder fazer e conceder créditos no Simples Nacional, que passa a ter 2 regimes de Simples Nacional diferentes. Então, o imposto passa a ser uma moeda de troca e ele passa a ser um diferencial competitivo nas negociações, tanto de empresas do Simples, como de empresas de médio e grande porte. Então, o que a gente está vendo com a reforma é toda uma mudança na forma de fazer isso. Só que acontece que a maioria dos empresários, ele acha que não vai dar em nada, né? A maioria deixa para depois, pensa que não é importante, e por isso que a gente tem uma estatística tão grande de mortalidade. Então, com a reforma tributária, o imposto ele vai ser mais simples, porém, ele vai ter um peso maior nas nossas contas. E a reforma tributária sobre caixa, sobre margem, sobre preços e sobre custos.
E muitos empresários não dominam o preço. Eles pegam o valor do produto, multiplicam por 2 e saem vendendo. Então, se quem não domina o cálculo da precificação, quem não domina a gestão do fluxo de caixa, não vai conseguir com a reforma ter os resultados que poderia ter. Porque dá para ganhar dinheiro com a reforma. E também dá para perder muito dinheiro com a reforma. Então, o empresário que se preparar para isso, que tiver uma boa assistência, que conseguir olhar para a reforma como um diferencial competitivo, vai com certeza colher os frutos disso e ganhar muito dinheiro. E quem não se preparar vai, de certa forma, acabar perdendo oportunidades em função do próprio posicionamento na cadeia de valor. É um cenário bastante complexo, bem assustador até, por alguns pontos de vista, assim. É que vai ter gente que vai pagar menos imposto e vai ter gente que vai pagar mais, né? Sim. A questão toda é aonde tu vai estar posicionado. E aí a gente vai ter que escolher melhor cliente, melhor fornecedor, e o empresário não está acostumado a ser estratégico, né? A questão, acho que o ponto-chave aí é ter estratégia, ter visão estratégica para conseguir conduzir da melhor maneira o negócio. Quais indicadores tu considera hoje indispensáveis para qualquer empresa, para elas terem essa melhor noção de como está o fluxo de caixa, o que é um crédito que ela pode ter acesso, que vai fazer sentido para ela, né, que cabe, digamos, para ela pagar também, porque às vezes não, tu vai pedir um crédito, tu vai negociar com um banco, não é não sei quanto valor eu quero, é quanto cabe de valor para eu pagar no mês também, porque tu tem que dar aquela contrapartida, né? Então, o que tu acredita que hoje tenha que ser olhado, observado dentro das empresas? Tem um indicador que eu gosto muito, que eu considero que ele é o principal, ele se chama EBITDA. Ele nada mais é do que o resultado do caixa que a empresa faz com a operação. Eu costumo dizer para os empresários assim, é o dinheiro que tu fez no mês, né? Então, como tu vai gastar esse dinheiro é outra coisa. Então, ele é resultado de tudo de todas as entradas de dinheiro no bolso da empresa, decorrentes da operação, e todas as saídas decorrentes da operação. É como se ele fosse um indicador de lucratividade, porém visto pelo caixa. E a gente sabe que, segundo as estatísticas, que uma das maiores causas de mortalidade das empresas é a falta de visão do lucro. As empresas não sabem calcular o seu próprio lucro, ou não calculam, ou prejuízo, né? Então, o que acontece com esse indicador? O EBITDA nos mostra isso. E, através dele, a gente constrói algo que é da nossa metodologia também, que a gente chama de arquitetura de lucro. Porque o grande problema é, as empresas não têm meta de lucro, elas têm meta de venda, não é a mesma coisa. Quando a gente tem uma meta clara de lucro e a gente calcula o lucro, a gente consegue arquitetar qual é o custo que cabe no bolso e quanto eu preciso vender para lucrar o que eu quero. E muitos empresários, muita gente acaba aceitando lucro miserável, muita gente acaba lucrando quanto dá para lucrar e não tratando o lucro como uma meta. Então, para mim, o EBITDA ele é esse indicador que nos permite focar todos os nossos sonhos ali. Então, o empresário, às vezes, ele para até de sonhar, porque ele vai trabalhando num piloto automático tão grande, ele vai entrando para dentro dessa operação e ele não para observar a lucratividade dele e ele não traça essas metas. Então, para mim, esse indicador ele é fundamental. Por exemplo, se a empresa sabe que ela vai ter um lucro de R$100 mil, ela consegue entender que ela pode ter uma parcela de R$30 mil de dívida. E aí ela pode alavancar com o dinheiro do banco. Mas ela primeiro precisa entender o lucro, para depois ela poder definir a meta de prestação que ela vai pagar todo mês. E se ela tem clareza disso, ela não vai investir na hora errada. O mesmo é para retirada de lucros. Tem gente que sangra, a empresa mata a vaquinha, né? Porque, na verdade, não percebe que o lucro que ela gera é menor do que ela retira. E ela trata lucro como prolabore, como salário. Então, o dono ele não entende de finanças e ele acaba fazendo toda essa confusão e isso não permite que ele cresça com segurança. Então, é muito triste, às vezes, a gente vê assim, empresários com alto potencial, empresas com excelentes produtos, que não cuidaram dessa gestão, que não aprenderam a cuidar do dinheiro, quebrando ou até tendo grandes dificuldades, porque não olharam para o básico, que é essa gestão financeira. E é fácil. É simples. Só que muitas vezes eles fogem disso, né? Eles estão preocupados em quanto eles vão vender, na próxima ideia que vai deixar milionário, né? No próximo movimento do tabuleiro de xadrez, e aí eles acabam virando um torcedor do próprio negócio. Então, ao invés deles conseguirem de verdade fazer o tema de casa bem feito
e trabalhar guiado por esses números, eles acabam torcendo para dar certo e sobrar dinheiro no final do mês. Isso não dá, isso acaba travando a empresa, né? Eu ia voltar na questão ali que tu falaste do muitos empresários confundem o lucro da empresa com o seu próprio prolabore, né, com o seu próprio salário, entre aspas. Isso ainda é muito comum, porque tu tá tirando dinheiro do teu próprio negócio e às vezes tu pegando assim na prática, né, fazendo uma análise prática, acho que tu até mencionaste algo similar bem no começo. Por exemplo, eu tenho o meu lucro, eu tenho o tanto que é gerado dentro da minha empresa. E aí, às vezes, o meu estilo de vida, eu acabo gastando mais do que a minha própria empresa é capaz reverte. De pagar. Então, tu vai ter que equilibrar, né, esse saldo. Ou tu vai ter que te ajustar e viver com menos para conseguir dar uma melhor manutenção. Isso. Ter uma visão mais estratégica para potencializar a tua empresa e fazer ela crescer. Ou tu vai ter que, de alguma forma, te virar ali nos 30 para fazer a empresa crescer, para ser algo equilibrado com o estilo de vida que tu tá querendo ter, né? E, normalmente, o primeiro movimento é necessário. Primeiro, a pessoa tem que se ajustar para depois, acredito eu, colocar as contas da empresa em dia, né? Isso. A maioria das pessoas antes de empreender, eram CLT, né? Tinham um salário fixo e recebiam todo mês. E o que acontece com isso? Lá na CLT, a gente é pago... né? Chegou lá o dia tal, pingou na conta, acabou. Quando se abre uma empresa, se vai até o contador e o contador diz assim, faz um prolabore de um salário mínimo que é para pagar menos imposto. Porque senão vai ficar muito caro o imposto, você não vai dar conta. Ali começa a confusão, nessa orientação errada do contador já no início. Porque o dono pensa, não, esse é um salário mínimo, que é o meu prolabore, é fictício, eu vou tirar quanto eu preciso. E assim ele vai a vida toda, né, tirando o que ele precisa da empresa. Então, é como se a empresa fosse um caixa livre. E nem todo mundo tem maturidade para isso. Nem todo mundo, de novo, é comportamento. As pessoas olham para o caixa da empresa e pensam que é o bolso do dono. E aí o dono olha para aquilo e diz, nossa, eu faturei 500 mil esse mês. Claro que eu posso pegar 100 mil. Eu vendi 500. 100 é pouco, sobrou 400 ainda. Só que muitas vezes as contas eram maiores do que esses 400. Então, o prolabore, ele é, na verdade, o salário do sócio, né? O quanto ele gasta para viver. Isso ele deve retirar todos os meses e a empresa toda tem que ser estruturada para conseguir pagar para ele. Porque se ele empreende e não é feliz com o salário dele, muitas vezes é melhor ele voltar para a CLT e parar de ser torcedor. Então, o primeiro ajuste que a gente precisa fazer é esse. É entender que o salário que o dono precisa é como lá na CLT, né? Ele precisa ganhar o suficiente para pagar as suas contas do dia a dia. E o lucro ele vai retirar ali a cada 3 meses, com base no que sobrou da empresa, porque ele também precisa ser remunerado de maneira variável, né? Olha, eu lucrei, então eu botei isso no meu bolso porque é lucro da minha ideia, do meu negócio. E aí é muito gostoso, porque o dono começa a entender o que é salário e o que é lucro. E aí ele começa a tirar lucros, né? Até então ele não tirava lucro. Ele só usava aquele caixa livre. Isso muda também o quanto ele bota de energia na empresa. Isso muda também o quanto a pessoa se dedica ao próprio negócio, a vontade de crescer. Então, todo esse processo de arquitetar o lucro, né? De entender esse indicador, de traçar as metas de vendas baseado em quanto você quer lucrar, o quanto dá para lucrar. De você ter um prolabore digno. Porque eu tenho um empresário que eu já atendi e ganhava menos que o funcionário. E ele continuava ali torcendo para um dia ganhar mais, torcendo para o funcionário não ir embora, torcendo para pagar o imposto em dia, torcendo para dar conta da dívida do banco. E aí isso tudo faz com que ele não consiga sair desse ciclo vicioso, eu chamo de ciclo de exaustão financeira, que é quando ele trabalha e não tem o dinheiro que ele merece. Porque se a empresa não gera o suficiente para deixar o dono feliz, ela não vale a pena. Não tem nem motivo para ela existir. Exatamente, só que não é isso que acontece na vida real. Porque as pessoas na vida real começam a se frustrar. Sim. E elas acham que vão conseguir amanhã e depois, e elas não ajustam essa parte financeira. Sim. Então, o nosso trabalho tem muito propósito envolvido. Não é só sobre dinheiro. É sobre tudo isso que a gente consegue ajudar as empresas a conseguirem de verdade, ao dono conseguir de verdade ter essa gestão melhor e a partir daí melhorar. Contratar um funcionário melhor, né? Consegue pagar melhor as pessoas, levar dinheiro para casa, cuidar da família. Tudo isso está ligado ao financeiro.
Eu ia te perguntar, voltando ali, tu falaste que muitos contadores ainda vão naquela de, só coloca um salário mínimo no teu Prolabore. Por que tu considera isso um erro? Na verdade, não é que eu considero um erro, eu acho que essa é uma orientação fiscal, ela não é gerencial. Então, eu ia entrar na questão assim, até porque hoje, com toda a fiscalização que está tendo da parte da Receita, isso, pela tua própria movimentação de conta, porque tudo hoje está sendo observado. Exatamente. Eles provavelmente vão pegar que, não, peraí, tu está declarando isso, mas a gente está vendo que a tua movimentação de contas pessoais é muito maior, então não tem já que se tomar esse cuidado de colocar os valores mais realistas do que se realmente gasta, se consome. É que o que acontece? A gente já teve diversos casos de empresários que tinham um salário mínimo de Prolabore e que sofreram um acidente ou que ficaram doentes. E aí eles não tinham INSS, as empresas muitas vezes estavam com dívidas, né? E a família ficou não tinha um seguro de vida, não estavam organizados. E a família ficou desamparada, esse é um dos problemas. O outro problema é que aquilo não reflete a realidade. Então, se o empresário, o sonho de todo empresário deveria ser parar de trabalhar e viver só do lucro do próprio negócio. Esse deveria ser o sonho. Todo mundo devia preparar suas empresas para a empresa andar sem ele, né? E ele conseguir viver dos lucros do próprio negócio. Só que, por um salário mínimo, quem vai querer trabalhar no lugar do dono? Né? Então, a gente estima, o contador acaba fazendo isso por fins fiscais, só que muda toda a lógica gerencial do negócio. Porque, gerencialmente, mesmo que ele tire como lucro, ele precisa encarar como um Prolabore. E a fiscalização, ela está aí. Né? Então, você não consegue... O ideal é, ao longo dos anos, você ter um produto que te dê o lucro suficiente para você pagar o seu imposto correto. Porque muitos usam o imposto para financiar o próprio negócio. Só que isso custa caro. Porque se você começa a fazer jeitinho brasileiro e está pagando menos imposto e não está sobrando o lucro que você merece, não é planejamento tributário, é sonegação. E quanto mais você sonega, mais você precisa sonegar para ficar vivo. E isso tudo reflete no resultado. Então, eu brinco que tem empresas que na contabilidade tem um número e no gerencial é outro. E aí eles não olham para nenhum dos dois. Então, esse é o perigoso, né? Isso é viver perigosamente. E aí, sim, tem casos de autuações milionárias, tem casos de empresas que ficam nessa, né, que não usam a contabilidade gerencial, só usam a contabilidade fiscal e vão trabalhando para cada vez sonegar mais e pagar menos imposto, ao invés de trabalhar para sonegar menos, ficar mais correto, estruturar um negócio que possa ser vendido para o investidor, que ele possa se aposentar e viver da própria empresa, mas para isso vai ter que pagar imposto. É uma questão de tempo, mas precisa caber no preço. A gente está vivendo uma era de ultrafiscalização, né? Então, até acho que com a chegada da IA, por alguns lados a coisa fica mais facilitada, por outros nem tanto, até porque tem muito indicativo de que ela conduz ao erro também. Eu até ia te perguntar em relação daí, já falando mais a critério de futuro, né? Como tu enxerga esse uso de inteligência de dados, de inteligência artificial, como uma tendência agora, e como as empresas, então, podem começar a se preparar também para essa transformação? Claro, já tendo um ponto de vista um pouco mais positivo, né, que a gente está falando de umas pautas bem pesadas agora, mas... Sim, tanto a reforma tributária quanto a IA, elas vêm para mexer nesse contexto, né? Elas vêm para que as coisas sejam mais corretas possíveis, mais transparentes possíveis. Só que aí a reforma traz isso porque o poder de fiscalização é gigante, de verdade, e a gente tem cruzamento do PIX, e o Brasil, a gente é modelo de previdência e de fiscalização para o mundo. Nós somos o país que melhor faz a fiscalização, com mais tecnologia, mais avançado. Pesquisadores do mundo todo visitam a nossa Receita Federal para entender como a gente consegue processar tantos dados. Só que a Receita não fiscaliza todo mundo, né? Porque ela não quer, na verdade, né? Não que ela não saiba a informação. Ela não quer. A gente brinca que é o sorteio do bife. Então, ela acaba sorteando algumas empresas para isso. Com o uso da IA e com a falta de cuidado e atenção das empresas com os dados, especialmente nesse momento agora inicial de uso, a gente acaba tendo um outro risco, que é o de vazamento de dados, né? E que é de informações incorretas, porque a IA erra, ela aprende como um ser humano, né? Ela vai processando e vai aprendendo. Eu sou muito a favor do uso da IA,
Nós já estamos implantando uma série de movimentos para isso, desde que haja uma governança de dados, desde que a gente consiga segurar essa informação. Então, o uso indiscriminado disso, com certeza, é um problema gigantesco, porque nada vai substituir o humano. Só que a gente vai poder transferir atividades básicas, rotineiras, para a IA. E esse é o caminho. Se a gente souber usá-la bem dentro das nossas empresas, a gente vai conseguir extrair dali uma redução de custo de mão de obra e tudo mais. Teve um caso recente do Google, né? O Google emitiu uma notícia de que ele gastou mais em tokens do que ele trocou pessoas com o uso da IA. Então, a gente também tem que ter o cuidado, porque a IA também tem custo. E tem gente pensando assim, nossa, eu vou usar lá a versão gratuita e isso vai acabar, né, me ajudando a economizar em gente. E, na verdade, não. Tudo passa por uma boa gestão. Mas eu vejo um futuro próximo, assim, onde a gente vai conseguir ter mais dados. Isso é ótimo, é excelente. Mas de maneira mais facilitada, também é bom. A questão que sempre vai acontecer é que vai ter gente que vai usar esses dados para o bem e vai ter gente que não vai usar. Então, o acesso à informação vai estar mais fácil. Só que se você não compreender o contexto, se você não estudar, não se preparar, não souber o que está fazendo, de novo, você vai acabar perdendo muito dinheiro com isso. Mas eu vejo um futuro de muita simplificação, assim, das coisas fluindo nesse sentido. A contabilidade, por exemplo, eu vejo que no futuro ela não tem outro caminho a não ser a gestão financeira. Então, mesmo que agora seja algo muito diferente, que a maioria não está preparada, vai chegar um momento que esse é o único caminho. Isso vai ser bom para as empresas e vai ser bom para os contadores. Mas todo mundo tem que se adequar, porque inclusive o uso da IA precisa ser algo estratégico, né? Não é só, vou usar para qualquer coisa. E o que está acontecendo, que a gente observa muito, é aquele movimento de CEOs e tudo mais. Agora eu não preciso mais disso, vou implantar IA aqui, demite um monte de gente. E quando vai ver, está gastando mais com IA, que está gerando menos resultado, do que se tivesse mantido as pessoas que já sabiam o que estavam fazendo previamente, né? E tu falaste também da questão de vazamento de dados. Teve agora um vazamento grande da Anthropic, recentemente, inclusive, que foi muito sério. Então, assim, até que ponto é seguro tu tá dando tanta informação em relação ao teu negócio, à tua empresa, confiando tanta informação, principalmente quando a gente está falando de financeiro ali para uma IA que não tem tanta segurança, assim, jurídica, que a gente falou da questão de governança. Exatamente. Também. Então, acaba sendo... O outro, eu acho, caso que foi interessante foi o da Uber, que daí, falando da questão de custo e viabilidade ali, eles tinham separado um recorte financeiro ali, um valor, como é que eu posso dizer... Uma série de recursos especializados que eles iam colocar para investir em IA no ano de 2026. Acho que chegou abril e eles falaram, a gente já gastou tudo que a gente tinha para o ano inteiro, foi nos primeiros 4 meses. Aí tu fica, tá, e agora? Para tu ver o quanto... É amador ainda, né? É uma coisa assim que o pessoal parece que não cuida muito a questão de mas quantos tokens isso vai me custar no fim da brincadeira, né? E acho que tem muitos empresários que podem estar indo nessa festinha, porque não é o mesmo que tu usar um chat, né? O chat gratuito, ali tudo bem, tu paga teus R$100 por mês, tá tudo certo. Mas quando a gente tá falando de uso de agentes... Aí o buraco é bem mais embaixo. E é uma grande tendência a governança de IA, né? Não dá para te ficar fora desse entendimento do que é IA e o que ela pode fazer. Tem mais como. Então, acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Mas esse cuidado, vão surgir muitas empresas especialistas em governança de IA para ajudar as demais empresas a economizarem com o uso e, além disso, fazer uma boa gestão dos dados, porque a gente precisa ter cuidado com o dado, né? A informação financeira, estratégica, a informação da empresa, ela precisa ter um cuidado muito especial. E aí a gente precisa falar disso dentro das nossas empresas, né? Sim. Trabalhar com os nossos colaboradores para que a gente consiga fazer com que as pessoas lá na base da operação elas não acabem cometendo erros em relação ao uso e vazamento de dados. Então, é muito sobre cultura. É sobre ter uma cultura direcionada, sobre ter uma conversa, um diálogo próximo do colaborador. É sobre as empresas saberem o que estão fazendo. Mas aí, como a gente sabe, né, vai ter pessoas em empresas de todos os tipos. E a gente precisa se
cuidado que se relaciona com quem se relaciona. Isso é muito legal da reforma também, né? Sim. Porque a reforma tributária, ela também vem sobre esse trabalho na cadeia. Cada vez mais a gente está num movimento onde as empresas se organizam em ecossistemas, onde você precisa conhecer muito bem quem está à frente do seu principal cliente, quem é o empresário que está lá, quem é seu principal fornecedor, quem é aquela pessoa que está lá, porque é sobre ética, né? É sobre essas relações. E aí, quando você constrói um ecossistema forte, quando você tem do lado, conhece bem seu fornecedor, seu concorrente, seu cliente, seu colaborador, você consegue ter um negócio mais sólido. É sobre gente. É sobre cultura. E aí vem muito credibilidade, acho que estão muito cada vez mais, questão. né? Por isso que a gente vê os donos à frente das empresas aparecendo, os grandes negócios que a gente faz são entre pessoas. E aí depois vem as empresas, né? Então, essa questão ética, ela acaba ficando muito forte nos próximos anos em função da própria IA, dos tributos, de tudo que vem pela frente. Porque vai demandar muito a questão de governança, de capacidade de organização do negócio por parte do seu gestor principal. Ali, isso aí. Por isso que não dá mais para ser amador. Né? Quanto mais amadora a empresa for, quanto mais amadora ela for, mais difícil dela conseguir sobreviver nesse mercado. Ao longo da tua carreira, assim, o que mais mudou, na tua opinião, na forma como os empresários hoje enxergam a gestão financeira? Então, no passado, a gente percebia muito no começo uma grande resistência, principalmente no trabalho de consultoria, em locais que tem uma colonização muito germânica e muito italiana, né? Na nossa região, principalmente. Por quê? Porque é aquela coisa de, eu vou até o fim sozinho, eu que sei, eu que mando, né? Aquele empresário mais antigo, com aquela cabeça mais fechada, não disposto a abrir as suas fragilidades, as suas dores, né? Não mostrando que é humano. Então, a gente teve muita resistência no começo em encontrar o nosso público, principalmente. E também a evolução dos negócios ao longo desses últimos anos foi muito rápida, a própria tecnologia, os acessos, né, os jovens tendo essa nova geração, né, que tem um jeito diferente de enxergar as coisas, mais multidisciplinar, mais aberto. Então, a gente percebeu que os empresários mais jovens, eles são mais aderentes a esse cuidado. E por isso que a gente tem empresas que ganham muito dinheiro, né, empresas que crescem muito rápido, lideradas por jovens. Então, a gente percebeu que mudou muito esse comportamento em função das gerações e em função também do perfil do empresário. É muito mais sobre perfil do que propriamente sobre tipo de empresa. E tem setores que são um pouco mais abertos, né? Mas a gente percebe que muitos ainda acreditam, infelizmente, que gestão financeira é para quem está quebrado, para quem está com dificuldade financeira, e não é. Né, é para a empresa que está crescendo, é para a empresa que quer melhorar o controle. Então, eu percebo que ao longo dos anos, com essa mudança tecnológica, com essa questão da informação mais acessível, com essa questão da troca entre as pessoas ser mais rápida por causa da rede social, mais genuína, as pessoas estão um pouco mais abertas a esses cuidados com a gestão financeira e com buscar apoio, né? A própria questão psicológica, né? As pessoas buscam mais apoio do que buscavam antigamente, e é sobre isso. A gente fechou, acho que foi todo o ciclo, porque voltou de novo para a questão do comportamental, né? Que a gente vê agora uma mudança de comportamento que é geracional. Então, conforme os mais jovens estão assumindo, acho que até mercado de sucessão, né? A parte de sucessão empresarial, conforme os mais jovens vão entrando, vai se mudando essa mentalidade e com isso se consegue construir estratégias de forma diferente. Então, acho que até isso, né, também conduz um pouco à mudança que a gente está observando no mercado atual. Né? Hoje, para te ter uma ideia, 90% das empresas do Brasil são familiares. E dessas, apenas 3% chegam à quarta geração. Então, vejam quantas empresas ficam no caminho, né? Quanta empresa que não deu certo. E aí o que a gente percebe... Ou não é nem de não dar certo, mas às vezes não se mantém no seio familiar, porque chega numa determinada geração, os filhos vendem, né, para uma multinacional, alguma coisa de fora. E daí não está na estatística. Tem visto bastante. O que acontece? Os jovens de hoje, eles são mais abertos a situações diferentes. Então, não é tão rígido, é um pouco mais flexível. E eles estão mais apegados ao próprio ROI, que é o que retorno eles vão ter financeiro com isso e o que isso vai impactar a vida deles. Então, tem uma pegada humana muito mais forte. O foco das novas gerações é mais flexível. De vida. Isso. Então... E é mais flexível.
né? Tá mais aberto. Mas a gente percebe também que o jovem, por ter um conflito geracional entre essas famílias, a gente já atendeu a 5ª geração. Então a gente percebe assim, sociedade entre primos, sociedade entre pai e mãe, sociedade entre irmãos. Então assim, o jovem nem sempre ele também está disposto a ter paciência e escutar a geração mais velha, que ela carrega uma bagagem muito grande de produto, de estruturação de negócio. Então ele também às vezes ele quer mudar tudo muito rápido. E nem sempre a empresa está pronta para isso. Então, quando vem uma consultoria externa para fazer esse trabalho de sucessão e ajudar, a gente consegue fazer esse elo, esse fio condutor. E aí o conselho de administração, que é algo que a gente implanta, que é o momento em que todo mundo senta para discutir com números gerenciais, ajuda muito. Isso não é coisa para empresa grande. Isso é coisa que pode ser estruturada desde o início. E o jovem está mais aberto a dar esse primeiro passo, a aceitar esse momento junto, sabe? A debater os números, ele quer fazer parte. Ele não quer ser tratado como um funcionário da empresa que fica lá recebendo um valor e sendo a sombra dos outros, né? Ele quer ter protagonismo. Então, o conselho ele ajuda muito nisso, esse momento em que todos sentam para olhar para o número e a gente consegue até equalizar as gerações. Então, é muito legal esse processo da gestão financeira porque a gente ajuda nisso também. Só que existe uma abertura muito grande, né? E sempre vai existir o conflito que é da própria geração. Mas tem que ser trabalhado ali entre a família para poder fazer a sucessão. É porque quando entra a questão familiar junto, sempre tem umas complicações adicionais. E é muito importante se fazer o quanto antes, né? Sim. Porque tem casos que levam anos para fazer isso, para conseguir ajustar. E às vezes o jovem não acha aquela empresa tão legal, tão bacana, né? Eu brinco, né? Quando tu é de uma empresa familiar, tu tá ali vivendo o sonho que você não sonhou, né? Então o jovem ele tem que dar conta do sonho que era do pai, do avô, do bisavô, e aquele sonho não era dele. Então ele tem que estar ali por outro motivo, que também pode ser legado, né? Mas esse motivo tem que ser também financeiro, porque ele também tem que buscar algo para ele, né? Sim. Então, é muito legal esse processo, assim, eu gosto bastante de trabalhar nesse formato, de ajudar as gerações a conseguirem evitar e diminuir esses conflitos, porque o resultado é lindo no final, né? Parece realmente muito legal. Assim. A gente vai se encaminhando, então, agora para as perguntas finais, né? Para a pergunta final. O bate-papo tá ótimo, mas já deu um tempinho aí. Então, para encerrar, eu queria te pedir, né, qual conselho tu daria para os empresários hoje que desejam construir negócios mais sólidos, lucrativos e sustentáveis para os próximos anos? Fala de novo. Eu te pedi que O meu conselho é preste atenção nos números, né? Preste atenção nos dados, eles contam muitas histórias. E se tiver essa oportunidade de trabalhar forte a governança, olhar para o dinheiro como um grande pilar de crescimento do negócio, faça isso. Invista seu tempo, invista recurso em buscar entender o contexto que você vive, né? Porque o que a gente mais vê são excelentes pessoas, excelentes empresas, excelentes negócios né, que acabam não conseguindo ser sólidos por falta de visão de número. E essa alavanca do dinheiro ela é importante. Então, ao mesmo tempo que não se deve parar de sonhar, quando se empreende, também se deve ter clareza e ter os pés no chão e entender o lucro que a empresa tem. Então, arquitetar o lucro, sonhar com lucro, ter meta de lucro, isso é fundamental para o negócio crescer sólido. E aí, esse empresário que está ouvindo, se ele precisar de ajuda para entender a lucratividade dele, para arquitetar o lucro, aí a gente pode ajudar ele, é só ele entrar em contato, vai ser um prazer. Porém, independente de ser conosco, ou com o contador dele, ou com alguém que é capacitado para isso, faça isso. Olhe para os números. Porque sem essa força do dinheiro, não vale a pena empreender. Volta a ser CLT, né? Porque não vale a pena, a gente não empreende por caridade, né? A menos que seja uma instituição de caridade. A gente empreende para realizar os nossos sonhos e levar dinheiro para casa. Então, a gente precisa estar feliz com isso. Esse seria meu recado final aí. Perfeito, muito obrigada então por estar participando aqui com a gente do episódio. Acho que foi muito enriquecedor para os nossos ouvintes. E tem alguma mensagem final que tu queira deixar, talvez teus contatos, Instagram, daí tu pode te dirigir para o pessoal ali na câmera. Vocês podem me encontrar no @RosaneFinanças no Instagram. Esse é meu melhor canal ali. Pode mandar mensagem pelo direct, que vai ser um prazer aí responder. E também pelo @Grupo Roma BC.
lá pelo grupo também. A gente está sempre fazendo conteúdos que levam à gestão financeira, também a contabilidade estratégica, e vai ser um prazer estar conectados com vocês. Perfeito, então. Muito Obrigada pela tua participação. Então, vou me despedindo de vocês, pessoal, e até uma próxima. Tchau. Até mais.